Então, turma, muito bom dia a todos aí. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa nossa aulinha de sábado aí. Hoje eu queria dar uma aula um pouco diferente para vocês. Eu nem sei quanto tempo, basicamente, eu vou gastar para conversar sobre isso, mas creio eu que é uma aula bem interessante que acho que de alguma forma vai agregar valor. Não é alguma coisa que a gente vê por aí na maioria dos cursos. Em todos os cursos que eu fiz, eu nunca tive uma aula parecida do que eu vou tentar fazer aqui hoje. Espero que todos vocês gostem e agreguem valor. A princípio vai parecer uma aula meio, pra que isso? Qual que é o sentido de aprender isso? Mas no decorrer das explicações, a gente vai conseguir ter uma noção melhor de algumas coisas que acontecem durante um operacional. Não vai ser uma aula de gráfico, não vai ser uma aula de gestão, vai ser uma mistura de psicológico com fisiologia. O que acontece no nosso corpo quando a gente entra no trade, certo? Então vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa a respeito de tudo. Eu nunca aceitei muito bem uma verdade absoluta ou alguma coisa que a pessoa fala, baixar a cabeça e seguir em frente. Não. Sempre quando alguém me fala alguma coisa, me explica alguma coisa, eu sempre gosto de entender o porquê daquilo. Por que aquilo acontece, principalmente em mercado. Esse setup aqui funciona dessa forma, dessa forma, dessa forma. Essas são as regrinhas que a gente tem que seguir no setup. Beleza, mas por que isso funciona? Por que se fazendo isso dá certo? Qual que é a lógica? O que eu preciso entender para eu conseguir, às vezes, até melhorar um pouco essa ferramenta, certo? Então eu nunca aceitei as coisas muito batidas ali. Eu sempre tive um raciocínio, um pensamento crítico a respeito de tudo que as pessoas me ensinam. E até mesmo fora de mercado financeiro. Geralmente eu chego em algum lugar, eu vejo alguma pessoa fazendo alguma coisa assim que eu não conheço, tem uma profissão que eu não conheço, geralmente eu pergunto, e aí, qual é a parte boa da profissão, qual é a parte ruim, como faz isso, como faz aquilo. Eu gosto de entender, porque de certa forma, tudo que a gente aprende, a gente acaba conseguindo agregar de alguma forma em alguma coisa pra gente. Então, acho que até um espírito meio empreendedor, mas assim, eu sempre gosto de saber o porquê das coisas acontecerem. Então, eu sempre fui muito estudioso, sempre gostei muito de estudar tanto coisas do mercado financeiro quanto coisas fora do mercado financeiro. Mercado é a minha paixão, é a coisa que eu amo, é a minha profissão, é o que eu gosto de fazer, eu não me imagino fazendo outra coisa. Entretanto, um hobby que eu sempre tive, uma coisa que eu sempre gostei de estudar à parte, é a área da psicologia. Sempre foi uma coisa que eu gostei de estudar. Até quando era moleque, eu já cheguei a pensar em fazer uma faculdade de psicologia. Entretanto, com o decorrer do tempo, eu percebi que isso seria mais um hobby do que uma profissão de verdade. Não seria uma coisa que eu gostaria de estar ali todos os dias trabalhando com isso, certo? Então, quando eu vim de fato a vir para o mercado, tentar tirar grana todos os dias, por mais que a gente domine uma determinada técnica, por mais que a gente domine um determinado gerenciamento, a gente sabe que o mercado financeiro é muito psicológico. É muito psicológico em cima. Então, como eu já gostava da área de psicologia, acaba que a gente une o útil ao agradável. Eu uni a paixão que eu tenho, que é o mercado financeiro, com o hobby que eu tenho, que é a psicologia. Então, eu peguei essas duas coisas e juntei as coisas que eu aprendi dos dois lados para tentar, de alguma forma, agregar para mim. Uma forma que eu pudesse usar isso para facilitar a minha vida. Que desenvolvesse alguma coisa para mim, correto? Então eu comecei a estudar a área de psicologia para descobrir o que acontecia. Só que já tem diversos livros que falam sobre isso, sobre a área de psicologia.
Então eu queria algo a mais. Comecei, sempre fui estudando, até que eu encontrei um lado um pouco mais puxado para fisiologia, não só dentro da psicologia, certo? Por que fisiologia? Eu queria entender o que acontecia no meu corpo, não psicologicamente, mas na parte química. O que acontecia quando eu abria uma boleta? Qual era a química envolvida no meu corpo que me fazia agir ou hesitar? O que acontecia? Por que eu ficava nervoso? Eu tentei começar a entender esse mecanismo, entender como isso se desenvolvia. Peguei e comecei a dar essa estudada. Aí eu cheguei a uma área da psicologia e da fisiologia e juntei essas duas. Então vamos lá pro nosso Paint aqui. Eu trouxe esse desenho aqui. Dentro da psicologia, a gente tem 3 divisões cerebrais que têm funções distintas, que é o nosso cérebro reptiliano, que é esse aqui. Depois a gente tem o nosso sistema límbico, que é esse, e depois o neocórtex, correto? Cada sisteminha desse vai ter uma... Opa! Deixa eu só melhorar isso aqui. Senão não consigo apagar. Beleza. Mas caramba. Aí. Cada parte desse nosso cérebro psicológico, isso aqui é a divisão do cérebro psicológico, não a divisão do cérebro biológico, igual a gente aprende na escola ou na faculdade de medicina. Beleza? Então essa é a nossa divisão psicológica dentro do nosso cérebro. Cada parte dessa é responsável por alguma coisa mais em específico. Todas as 3, de certa forma, vão funcionar junto, não tem como elas funcionarem totalmente individuais. Entretanto, algumas coisas, uma dessas partes vai ter mais autonomia, correto? Então vamos lá. A gente tem o reptiliano, o límbico e o neocórtex. O que cada um é responsável? Primeiro vamos começar pelo reptiliano, que é esse aqui embaixo. O sistema reptiliano ele é mais responsável no nosso corpo por sobrevivência. Geralmente esse tipo de cérebro ele é mais desenvolvido em répteis, por isso essa analogia aí com o reptiliano. Por quê? Porque os répteis têm isso de forma muito forte dentro de sua natureza, que é sobreviver. Então, o sistema reptiliano nos seres humanos, ou em todos os outros animais, é sobrevivência. Ele é responsável por aquele negócio. Tá caindo um prédio, caindo uma árvore, tá acontecendo um acidente. E aí, qual vai ser a decisão? Você vai correr ou você vai enfrentar? Ou seja, basicamente, sobrevivência. Ele vai optar por sobreviver. Nada além disso. Correto? Aí depois a gente tem o sistema límbico. O que é o sistema límbico? O sistema límbico ele é responsável por emoções, por algumas emoções, e ele é responsável pelo aquele sentimento de socialização da gente. Geralmente ele é bem presente em mamíferos, por exemplo, principalmente em macacos, animais que vivem em bando, correto? Então ele vai ter esse sentimento de querer estar em grupo, querer estar em companhia, e é responsável pelas emoções, ou seja, as emoções do trade, geralmente esse cara aqui tem um determinado controle, correto? E depois a gente vai ter o nosso neocórtex, que é essa partezinha laranjinha aqui bonitinha. O neocórtex, ele que é pra gente que faz o trade, ele que é o pica das galáxias.
Ele que é o cara que comanda o bagulho. Por quê? Ele que é o responsável pelo raciocínio. Ele que nos faz pensar de forma crítica, a gente tomar decisão. Ele vai ser responsável por isso. Ah, só esqueci de falar aqui, ó. O sistema límbico também é responsável pela memória. A memória também está localizada nele. Beleza? Aí o neocórtex aqui é responsável por a gente pensar. A gente olhar alguma coisa, raciocinar, tomar decisão e agir. Esse cara que vai ser responsável por fazer isso. Então, vamos voltar lá. O reptiliano, sobrevivência, apenas sobrevivência. Emoções, memórias e socialização, sistema límbico. E o neocórtex, por pensar, por raciocinar, por tomar decisões. Ok? Então, essa é a nossa divisão psicológica dentro do cérebro. Ah, mas para que eu vou aprender isso? O que faz a diferença dentro do meu trade? O que acontece? Agora vai começar a explicação do porquê a gente às vezes toma uma decisão tão horrível dentro do trade. E por como a gente vai tentar melhorar isso de alguma forma. Beleza? Até aí, de boa, alguém tem alguma dúvida? Todo mundo de boa, galera? Beleza. Então vamos lá. Agora vamos começar a parte da fisiologia. Beleza, tô lá analisando o gráfico, olhando o gráfico. De repente, sou novato ainda, não tô há muito tempo no mercado. Tô começando ali com um mini contratinho, devagarzinho. Já estudei bastante tempo. Já tenho um conhecimento de alguns padrões, sei como se opera. E tô lá analisando o gráfico e de repente dá um sinal de entrada. Correto? Quando a gente tem esse sinal de entrada, a gente vai lá e dá um cliquezinho na boleta. Quando a gente dá esse clique no mouse e lança esse lote, o que acontece no nosso corpo? A gente vai ter algumas reações químicas que vão acontecer, que principalmente para quem é novato, é como se fosse uma bomba atômica dentro do organismo. Quando a gente já está um pouco mais velho de trade, a gente já está um pouco mais treinado a respeito disso. Que é o que? É a lindona da adrenalina. Quando a gente clica e faz esse lançamento de lote, a gente vai liberar uma quantidade de adrenalina no nosso corpo. Correto? Essa adrenalina vai agir no nosso corpo inteiro. Então, dependendo da quantidade de adrenalina que for lançada dentro do nosso organismo, vai afetar totalmente a nossa tomada de decisão dentro do trade. Por que vai afetar? Agora vamos lá para a explicação um pouco mais embasada. Quando a gente dá o clique ali que solta, dá aquela impulsão de adrenalina no corpo da gente, as nossas glândulas suprarrenais começam a distribuir adrenalina pelo corpo inteiro. Qual que vai ser a função da adrenalina e o que ela vai afetar dentro disso aqui? Qual que vai ser o impacto dentro do nosso cérebro? Quando a adrenalina começa a correr no nosso corpo, ela logicamente vai para o corpo todo e ela começa a ter algumas reações dentro do nosso organismo, certo? Quais são essas reações básicas que a gente vai ter? Algumas das coisas que vão acontecer com a gente. Primeiro, o trato digestivo vai ter um relaxamento do trato digestivo. Ou seja, a gente vai ter aquela sensação de dor de barriga.
que geralmente a gente tem. Clicou ali, já dá aquela dor de barriga assim, você fala, caramba, é uma das coisas que vai acontecer. Outra coisa, ela vai dar tônus muscular, ela vai enrijecer a nossa musculatura. Quando ela faz esse enrijecimento de musculatura, geralmente a gente fica tenso. A gente vai ficar tenso, correto? Quando a gente fica um pouco mais tenso, o sistema começa a mandar como se fosse uma substância para anestesiar nossa musculatura para a gente não sentir dor. Então, geralmente, quando a gente está numa briga, a pessoa dá um murro na cara do outro, acontece alguma coisa num corte, a gente não sente essa dor por conta disso. Geralmente é endorfina e uma outra substância que eu não me recordo o nome. Então, isso vai dar meio que uma anestesiada no nosso corpo, certo? Entretanto, como a gente está com uma musculatura enrijecida, vai aumentar a princípio dá uma diminuída na respiração. Depois, como você ficou algum tempo ali com a respiração um pouco mais fracionada, o corpo começa a pedir resposta. Ou você precisa respirar. Então você começa a respirar de uma forma mais ofegante, certo? Então, já está com a musculatura enrijecida, já começou a respirar um pouco mais ofegante. Começa a bater uma ansiedade. Então já vai atacando bastante o nosso corpo. Algumas pessoas vão começar a suar. Então o nosso corpo começa a mandar recado pro nosso cérebro. Opa, tem alguma coisa errada. Aí. Vamos prestar atenção lá embaixo, cérebro. O que está acontecendo? Aí começa a dar aquele calorão. E por que acontece isso? Porque a adrenalina já injetou no corpo todo. Aí beleza. Se a gente sabe que o neocórtex aqui é responsável por pensar, esse aqui é responsável por emoção e esse aqui é responsável por sobrevivência, nesse momento, o que o corpo da gente está falando para o cérebro? Quando a gente tem um acidente de carro, a gente não sai naquela adrenalina do carro? A gente sai naquela adrenalina. Quando a gente vai estar brigando, acontece alguma briga, você é envolvido na briga, você não tem aquela adrenalina? Ou seja, o teu cérebro tem que dar prioridades. O teu cérebro não consegue trabalhar inteiro. Ele liga uma parte, desliga outra parte. Liga uma parte, desliga outra parte. Ele não consegue ligar tudo. Correto? Então, o que vai acontecer dentro do trade quando a adrenalina dá essa espalhada pelo corpo? Vai falar pro cérebro assim, cérebro, tá acontecendo alguma coisa aqui, o cara tá com a musculatura enrijecida pra caramba, ele tá ansioso, tá estressado, tá ofegante, tá acontecendo alguma coisa. Então o cérebro vai precisar desligar o que não tem importância para deixar ligado o que você tá mais precisando. E o que você tá mais precisando nesse momento? É o reptiliano. Então teu cérebro vai mandar força pro reptiliano. Por quê? Você tá em um momento de adrenalina forte no momento ali, cara, é sobrevivência. Teu cérebro entende, cara, o cara precisa sobreviver, o cara tá sentindo dor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai desligar outras áreas, certo? Então ele vai dar prioridade pro reptiliano ali. Aí vai falar pro reptiliano assim, é enfrentar ou correr. Então é a função básica desse reptiliano. Aí quando a gente vai lá pro límbico, o límbico é responsável por memória e por emoção. Aí beleza, o teu reptiliano tá te falando assim, tá com dor aqui, tá acontecendo alguma coisa, nós precisamos sobreviver. Você acha que é mais fácil o teu sistema límbico falar, não, essa aqui é a memória? Ou é mais fácil o sistema límbico te trazer emoção de, opa, vamos sair fora, tá tendo dor emocional aqui.
Então a gente praticamente vai desligar o neocórtex que é responsável por a gente pensar. Então por isso que é mais fácil a gente operar na conta demo. Na conta demo todo mundo vira milionário. Por quê? Porque geralmente isso aqui está desligado. A gente está usando só o neocórtex. Então a gente vai pensar com mais facilidade, a gente vai raciocinar com mais facilidade, a gente vai tomar decisão dentro do trade com mais facilidade. Diferente de quando a gente vai para a conta real, porque aí já tem a emoção, tem injeção de adrenalina. A adrenalina simplesmente vai mandar para o cérebro o sinal que está dando zanga. Opa, deu algo errado. O cérebro vai lá e fala assim, opa, beleza, então vamos desligar esse cara aqui, vamos deixar o resto funcionando. Então por isso que é tão difícil a gente fazer o trade na conta real quando a gente está começando. Porque a gente vai ter um impacto químico tão grande dentro do organismo da gente que vai ser complicado para a gente falar pro cérebro assim, não, pode ficar de boa aí. Cara, eu lembro da minha primeira boleta, minha primeira boletada. Eu tremia, assim, ó, a mão suando frio, que calorão. Porque o organismo vai lá e injeta adrenalina, adrenalina, adrenalina. Então desliga tudo, desliga tudo. Fica lá o sol reptiliano lá, lindo. E um pouquinho do sistema límbico funcionando. O resto desliga tudo. Se a gente desligar o que é responsável por raciocinar, e aí? Como é que funciona? Tira o processador do computador para ver o que acontece. Então o impacto emocional é muito forte. A gente vai fazer esse desligamento do cérebro para conseguir sobreviver. Simplesmente a resposta química que a gente está mandando pro nosso cérebro é assim, ó, eu tô ansioso, eu tô ofegante, eu tô com a musculatura enrijecida, pronto para correr, velho. Então me manda, eu preciso agir, enfrentar ou correr. Aí teu sistema vai lá e age, vai lá e zera. Ou então você entrou na operação, a operação começou a voltar, a operação começa a voltar. Aí você fala, nossa senhora, vou ser estopado, meu Deus do céu, vou ser estopado, e agora o que eu faço? Aí a operação vai lá, não te estopa e volta a subir. Quando a operação chega no 0 a 0, você fala, nossa, eu vou sair aqui, porque pelo menos recuperei, quase estopei lá, antes que volte tudo eu vou zerar. Aí vai lá e zera a operação. Por quê? Esse filho da mãe aqui, ó, tá te mandando tanto sinal pra você sair fora da operação, que você vai lá e clica, sai fora da operação. Por quê? Esse outro filho da mãe aqui, ó, tá desligado. O organismo vai desligar ele. Porque a gente precisa dar prioridades. O cérebro não vai conseguir funcionar totalmente. Você não tem condições de raciocinar, o trade é muito raciocínio. Vocês não concordam comigo? Pensa. A hora que você vai entrar, você vai clicar para entrar na operação. Você precisa saber na onde você entra, aonde você coloca o stop e na onde que é provavelmente a realização. Só que cada candle que vai surgindo vai mudando a percepção do trade. Apesar de uma estrutura montada ter que permanecer no local, às vezes você vê algum sinal que você fala, não, o negócio vai voltar. Então você tem que tomar decisão. Você tem que avaliar o tamanho do stop, ver se vale a pena entrar. Você tem que avaliar o risco. Agora, como você consegue fazer isso se a parte que é responsável por isso tá aqui, ó, desligadaça. Tá desligadaça. O corpo vai lá e tira da tomada. Ou seja, não vai conseguir fazer nunca. Agora, o que a gente pode fazer para auxiliar o nosso cérebro? Para falar assim, ô cérebro, fica de boa aí que vou controlar aqui a situação, beleza? Pode ficar tranquilo que eu vou dar um jeito. A gente precisa mandar esse sinal pro nosso cérebro. Então vai ter uma coisa que a gente pode fazer de imediato e vai ter uma coisa que a gente consegue fazer gradativamente.
O que a gente consegue fazer gradativamente? Se eu sou, por exemplo, um jogador de futebol, se eu vou lá cobrar uma falta, o primeiro chute, nunca chutei uma bola na vida. Nunca chutei uma bola na vida. Vou começar agora, treinar falta. O primeiro chute que eu der na bola, eu vou conseguir fazer um golaço por cima da barreira bonitinho lá no ângulo? Provavelmente não. Por quê? Eu não sei a força que eu tenho na perna, eu não sei a distância que a bola tá do gol, eu não tenho muita noção da altura que a barreira vai pular, eu não tenho muita noção do peso da bola, eu não tenho muita noção de qual é o local da bola que eu tenho que bater. Então provavelmente os primeiros chutes ali vão ser para o cara começar a entender ali. Então quando o cara vai repetindo, ele vai ajustando, fazendo pequenos ajustes. Ele vai ajustando devagarzinho, devagar. Por que ele vai ajustando? Primeira vez que ele bateu, ele isolou. A bola foi longe pra caramba. Então, ou ele bateu muito embaixo da bola, ou ele bateu muito forte. Aí vai lá e corrige isso. Não. Vou bater o mesmo lugar na bola, só que vou bater um pouquinho mais fraco. Aí a bola foi do mesmo jeito. Subiu de novo. Eu falei assim, ah, não, então beleza. Então não foi força, foi o local na bola onde eu peguei. Então vou começar a pegar um pouquinho mais pra cima. Agora colocar a bola no mesmo lugar, bate um pouquinho mais pra cima. A bola já veio um pouco mais pra baixo. Opa, começou a fazer um ajuste. A hora que ele conseguir ajustar força e local da bola ali, aí ele precisa dar direção. Daí vai começar a bater um pouquinho mais pro lado na bola, um pouquinho mais pro outro, para a bola fazer uma curva, vai trocar o jeito que o pé encosta na bola. Ele vai ajustando, então isso é de uma forma gradativa. O nosso corpo também vai fazer isso de uma forma gradativa. Como que o nosso corpo vai fazer isso? Cara, todo dia eu tô tendo injeção adrenalina. O corpo vai começando a acostumar. Por quê? Você vai treinando todos os dias, teu corpo vai acostumando ali com aquilo. Então isso é uma forma gradativa que o próprio organismo vai fazer. E outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, se eu percebo que eu entro na operação, eu já começo, a adrenalina já bate. Cara, eu preciso eliminar isso. E qual que são os sintomas que eu tô tendo ali? Beleza. Minha musculatura tá rígida. Cara, clicou ali, levanta um pouquinho, dá uma esticada no corpo, estica os braços ali, solta os ombros para soltar a musculatura, para a musculatura não ficar rígida. Porque se a tua musculatura ficar rígida, vai começar a mandar hormônio para ter anestesia, para anestesiar o corpo. Quando começa a ter isso, aí a descarga da adrenalina tem um pouco mais de força. Você vai começar a respirar um pouco mais ofegante. Fecha o olho, esquece a operação por alguns segundinhos e respira. Inspira, respira. Inspira, expira. Devagarzinho, conta até 10, tranquilo. Por quê? Porque a gente vai começar a tentar dar um drobei no cérebro da gente. Você tá ali de boa, respirando, tranquilo, com o olho fechado, sem... Tenta esquecer a operação por 10 segundos só. Só 10 segundos. O stop já está posicionado, já fez a entrada, já colocou o stop gain. Esquece da operação 10 segundinhos. Fica de costas pro monitor ali, dá uma relaxada nos ombros, dá uma esticada no corpo, dá uma respirada. Só para você falar pro teu corpo, não, tá tudo bem. Pode deixar que eu tô no controle. Porque aí o teu cérebro não vai entender que vai precisar desligar isso aqui para dar foco totalmente nisso aqui. Porque aí você vai falar pro teu corpo, não, tá de boa aqui, ó. Corpo, ó, já tô relaxando aqui, ó, cérebro. Fica de boa aí, eu vou controlar a situação. Porque aí eu não precisa desligar o teu neocórtex e você parar de pensar. Então você vai continuar raciocinando. Então você vai conseguir fazer uma condução do trade um pouco melhor. Você não vai ficar naquela loucura, aquela afobação. É natural a gente ter afobação. É natural. Mas a gente consegue controlar um pouco. Você vai continuar tendo. Não tem como você cortar isso da noite pro dia. Aí vem a parte progressiva. Teu corpo vai começando a acostumar com aquilo.
Então, se teu corpo vai se acostumando, você vai trazendo formas de amenizar esse impacto, bacana. É a mesma coisa, sei lá, você vai sofrer um acidente. Tem um cinto de segurança, tem um airbag, mas você não usa o cinto, você tá sei lá, num carro antigo que não tem airbag. Provavelmente você vai se machucar muito mais, você vai morrer. Agora se você tá, sei lá, numa Land Rover, com airbag até no teto, cinto de segurança em X, segurando o corpo inteiro, não só aquele lateral. Ou seja, a proteção é outra. Você está dando formas de teu corpo resistir mais. Você coloca o cinto ali, vai de boa, não corre tanto. É o que a gente pode fazer. Entrou ali, dá uma respiradinha, pá, dá uma relaxada, toma uma água, para dar aquela tranquilizada. Tenta respirar bastante para você não ficar ofegante. Se vai ficar ofegante, o que vai acontecer? Você vai respirar muito. Você vai ter aquela... Quanto mais rápido você respirar, pior vai ser. Mais teu coração vai acelerar. Aí teus vasos sanguíneos começam a dilatar. Você vai ficar vermelho, aí começa a dar calor. Por isso quando a gente tá quase tomando stop, começa a dar aquele calorão na gente. Por quê? É tudo sinal químico, não é só psicológico. O trade vai afetar o nosso corpo inteiro, nosso corpo por completo. Então, se a gente conseguir de alguma forma ter maneiras de amenizar isso, cara, é sensacional. A gente consegue pelo menos pensar um pouquinho. Certeza que todo mundo aí já entrou numa operação, saiu da operação de próximo do 0-0, depois que zerou, deu aquela... encostou na cadeira assim, deu aquela morgada, sabe? Deu aquela respirada, aí passou tipo 3 minutinhos, aí olha pra operação e fala, nossa, mas foi um pullbackzinho, hein? Devia ter ficado na operação, agora a operação tá andando. Provavelmente. Por quê? Foi teu sistema reptiliano gritando, corre gente, corre! Tá dando pau! Então a gente não pode, de forma alguma, deixar o reptiliano dominar quando a gente está fazendo trade. Porque ele vai tirar a gente do trade. Ele vai acelerar o metabolismo pra caramba. Vai fazer a gente ficar naquela agonia. Vai ter um estresse violentíssimo. Isso é muito prejudicial pra gente, não só dentro do trade. A gente precisa de alguma forma extravasar isso depois. Então é importante pra gente que faz trade fazer uma caminhada, fazer um exercício físico. Por quê? O exercício físico vai mandar endorfina. Você vai conseguir eliminar a adrenalina ali, vai te dar uma satisfação, e aquela adrenalina não vai ficar no teu corpo por muito tempo. Porque você vai ficar por muito tempo, ele vai te gerar estresse. Geralmente quem trabalha na área de mercado financeiro, a grande maioria tem muito problema para dormir, tem muito problema com sono, tem muita insônia. Geralmente, muitas das vezes, é porque não faz um exercício físico, então tem muito impacto emocional durante o dia, tem muita injeção de adrenalina. Então, chega à noite, cara, você não faz um exercício físico para dar uma descarregada, para dar uma cansada no corpo também, que é importante, a pessoa não consegue dormir, a pessoa tem insônia. Eu sofro muito com insônia, mesmo fazendo exercício físico, mas creio eu, se eu não fizesse, seria pior. Eu fiquei um tempo sem fazer. Eu dormia até relativamente bem, só que eu fiquei em torno de 1 ano sem fazer nada. Agora, nesse começo de ano, eu falei, não, preciso criar vergonha, preciso voltar a fazer um exercício físico. Então a gente tem que começar a ajustar isso. Então por isso quando, por exemplo, a gente aumenta a mão antes da hora, ou aumenta a mão de um dia para o outro, a gente toma na asa. Por que toma na asa? Por que vai lá dar aquela aumentada de mão e perde grana? Cara, você tá começando a acostumar teu corpo ali. Um contrato já tá embaçado. Já tá praticamente desligando tudo. Aí você vai lá e boleta 10.
Quanto mais adrenalina você mandar, pior vai ser. Pior vai ser pro corpo. Aí você tá começando a acostumar com um contrato, você vai lá e começa a boletar 10 contratos. Por quê? Quando você não tá boletando, teu cérebro fala, você vai lá e raciocina assim, ó. Cara, se eu tô ganhando com um contrato, cada 10 operações eu tô acertando 9. Velho, eu consigo fazer isso com 10 contratos. Isso aí quando você tá pensando de boa, raciocinando, tranquilo. Aí você vai lá e boleta 10, paf. Aí teu cérebro faz o quê? Desliga tudo e fala, corre negada, Deus zanga. Só o reptiliano lá, ligadão. A adrenalina que você era acostumado a mandar no corpo é triplicada, quadruplicada. Porque você mandou muito mais contraste que você está acostumado, mas muito mais. Então a injeção de adrenalina vai ser muito maior. O negócio vai vir para cima. Então vai ter muito mais dificuldade. Aí o cara vai lá, aumenta o lote, o que acontece? Toma um stop. Stop besta, stop bobo. Então a gente tem que tentar ir devagarzinho com as coisas. O corpo precisa de um time ali para acostumar. Ele precisa se acostumar. O cérebro precisa entender que não, aquilo ali é normal. Isso é normal. A gente vai continuar tendo descarga de adrenalina para sempre. A adrenalina não é uma coisa ruim. Em alguns momentos ela é uma coisa boa. Só que a gente tem que, dentro, quando a gente precisa pensar, a gente tem que diminuir ao máximo essa descarga de adrenalina no corpo. Pra não dar zanga. É aqueles momentos que a gente tem. Já viu que quando o pessoal fala assim, ele travou. Ele travou na frente da tela, ele não conseguia zerar, ele não conseguia fazer nada. O stop indo embora, indo embora, indo embora, indo embora, o preço andando, 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 andando. E o cara não consegue zerar. Porque o cara travou. Por quê? Ele desligou tudo. O cara desligou, conseguiu desligar o cérebro inteiro. Porque a descarga de adrenalina às vezes foi grande demais. O cara ficou imóvel ali. Deu aquela travada. Beleza? Quem tem sintomas de adrenalina aí? Ou você acabou de descrever a minha vida, pô. Não, é exatamente, cara. Acontece com todo mundo. Não é. Isso não vai ser exclusividade de ninguém. Todo mundo vai ter isso. Não tem muito como. Mas é uma coisa que, por exemplo, eu sempre quis entender, só que ninguém nunca me explicou, ninguém como que funciona, o que acontece no corpo. Então vai assim, cara, eu vou estudar e vou tentar ver alguma forma de amenizar isso, porque tem que ter alguma forma de amenizar. Eu nunca vi isso em nenhum curso, mas sei lá, a medicina tá aí, eu vou pesquisar, vou estudar a respeito. Como eu já gostava, comecei a estudar e falei, cara, beleza, se é isso que eu posso fazer, é o que eu vou tentar fazer. Então, por exemplo, o cara bebe muito café fazendo trade. É cafeína, vai acelerar teu organismo também. Vai dar aquela acelerada. Então, café, álcool, droga, isso aí tudo vai ser prejudicial pra gente. Então, aquele cara que trada bebendo uma, beleza, para algumas pessoas o álcool é relaxante. Mas será que é o momento certo de beber álcool quando você está fazendo trade? Será que não vão aumentar tuas chances de fazer uma cagada? Beber muito café enquanto está fazendo negócio? Cara, você tá jogando cafeína no teu organismo ali. Cafeína, adrenalina, você vai ficar aceleradíssimo. Você não faz uma atividade física, você não gasta adrenalina. Foi lá hoje, deu uma boletada, nossa, passou calor pra caramba, foi estopado, ficou com raiva, não malhou, não fez uma caminhada pra eliminar isso, no outro dia vem treinar de novo, com o resto de substância química do dia anterior. Cara, isso vai gerando uma avalanche de estresse sobre estresse ali, que às vezes a pessoa não aguenta. A pessoa não aguenta. Acaba desistindo do trade. Fala que o trade, não, o trade não é pra mim.
Muita gente, às vezes, tem uma análise bacana, o cara consegue analisar bacana o preço. O cara estudou ali bonitinho, montou um gerenciamentozinho legal, fez uma montagem do gerenciamento, conseguiu ali dar um refino, sabe? Ou seja, estava ajustadinho, ajustadinho. Conseguia ter uma boa leitura, conseguia ter um manejo de risco, mas aí chega na parte do emocional, o cara não consegue às vezes desenvolver, porque o cara não. Às vezes o impacto fisiológico do cara é muito grande. Às vezes as glândulas suprarrenais mandam adrenalina demais. Mandam adrenalina demais. Então o cara não consegue pensar nada. O cara erra todos os trades. Conheci gente que era maravilhosamente excelente para explicar alguma coisa. Mas quando sentava na tela para fazer trade, conseguia errar tudo. Mas se o cara é bom para explicar, se o cara entende os padrões, como que o cara não consegue efetuar o negócio? Cara, o impacto dele ali é tão grande, ele está desligando a memória. Ó, ele vai desligar a memória. Ou seja, tudo que ele aprendeu, ele esquece. A pessoa esquece. Vai desligar o neocórtex. Não vai conseguir raciocinar. Então, tudo que ele aprendeu durante anos, esquece. O cara não vai usar. O cara não vai usar. O cara vai usar só isso aqui, ó. Deixa eu comentar. Diga lá. Não, pode. Hoje é pra gente trocar uma ideia dessa parte psicológica. Hoje é pra gente conversar, gente. Aconteceu no final do ano passado, em outubro, quando eu comecei isso, e assim, tomava um choque, cara, ficava muito chateado, muito bêbado, e passava um dos dias sem ter um danado, até passar aquela adrenalina. Uhum. Aí depois eu voltava, mesma coisa, e ficava nesse ciclo. Aí eu tô falando agora, né? Quando a gente passar a adrenalina naquela situação negativa, Cara, o nosso cérebro, nosso corpo, ele é programável. A gente consegue programar o nosso corpo, certo? Ah, você fala português. Quero falar um espanhol? Você vai lá, estuda, reprograma teu cérebro ali, você consegue aprender o espanhol. Quero aprender o inglês. Você estuda, reprograma teu cérebro, aprende o inglês. Quero aprender mandarim. Você estuda, reprograma o cérebro, aprende mandarim. Cada uma vai ter uma sequência lógica. É muito mais fácil você aprender o espanhol que o mandarim, correto? Por quê? É mais próximo da nossa língua. É mais fácil você aprender o inglês do que o mandarim, por quê? É mais próximo da nossa língua. A gente teve uma invasão de uma americanização da década de 90 para frente. Então, o inglês tem muitas palavras em inglês mais presentes na nossa vida. O mandarim vai ser muito mais difícil, porque até a estrutura de comunicação é diferente. Lá, em mandarim, uma sílaba às vezes é uma frase, uma palavra. Então é uma estrutura de fala diferente. Então a gente vai ter muito mais dificuldade. Só que a gente consegue reprogramar. Tudo a gente consegue reprogramar no corpo. pois é, e uma coisa que estava acontecendo comigo, eu pegava a pancada, parava, pegava a pancada. Eu disse, não, eu não posso parar, porque senão meu corpo nunca vai se acostumar, minha mente nunca vai se acostumar. Todo o tempo você vai fugindo da situação. Aí você fala, não, velho, pega a porrada e volta no dia de novo. Volta, volta, volta. Exatamente. A gente tem que, igual você fez, a gente tem que ir treinando o nosso corpo para aquilo. Então, fala assim, não, vou fazer e tentar amenizar isso da melhor forma possível. Igual eu falei, isso, tem mais coisas que a gente pode fazer. Tem uma alimentação saudável, tem, sei lá, umas 10 coisas que eu li a respeito que a gente pode fazer. Mas treinando, ali no momento, a gente pode fazer, dar uma relaxada na musculatura ali, dar uma alongada, dar uma respirada, tomar uma água, sabe? Passar uma água no rosto e tentar raciocinar. Tipo, pra mim, quando eu tenho uma boa noite de sono, pra conseguir, eu durmo cedo, acordei faz uma caminhada de manhã, e eu tô Por exemplo,
a parte de dormir. Por que que é importante a gente dormir bem? Por exemplo, o estudante sofre às vezes muito com isso. O cara tem uma prova, então o cara fica de madrugada estudando para a prova. O que que acontece? O sono é responsável por reativar a nossa memória. Se a gente não tem uma noite boa de sono, a gente não tem armazenamento de memória. Ou seja, aquele tempo que o cara perdeu estudando, o cara não vai armazenar aquilo. O cara vai esquecer aquilo. Então é importante às vezes a pessoa ter uma noite de sono bacana. Ah, mas eu trabalho de manhã, estudo de manhã, aí à tarde também estou trabalhando, depois à noite que eu vou estudar para trade, ou então eu tenho que ir para faculdade, ou então eu trabalho de manhã até à tarde, depois eu tenho que ir para faculdade, aí eu chego da faculdade, sei lá, meia-noite, eu vou estudar da meia-noite até as 3 da manhã para me fazer trade. Mas no outro dia eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar. Ou seja, você não tem descanso mental. Você não está descansando o teu corpo. Você está programando. Aquela de madrugada que fica simplesmente no período não via nada. O rendimento vai cair, cara. Isso aí é programação corporal. Por exemplo, uma coisa que o Brasil sofre muito. Sim, é um exemplo bem escroto. Aqui no Brasil, a gente tem um negócio. Essa parte sexual, às vezes, muito problematizada. Por exemplo, aqui a gente começou de um tempo pra cá ter muito problema de, por exemplo, ejaculação precoce com os homens. Isso aí é simplesmente programação corporal. Geralmente a criança não tem um quarto, não tem a privacidade, tem que fazer isso de uma forma rápida, os hormônios são muitos, então a criança de alguma forma vai ter que botar isso pra fora. Diferente de outros países que estimulam a criança a fazer isso. Então o que acontece? Se a criança está treinando o corpo dela muitas vezes a fazer uma coisa rápida, quando for para fazer de verdade, vai fazer rápido. Ou seja, programou o corpo para fazer de tal forma. Então, depois precisa reprogramar o corpo para fazer da forma correta. Da mesma forma, você não faz exercício físico. Nunca fez exercício físico. A pessoa tá gorda, tá obesa, tá com as veias do coração tudo entupido. Cara, o cara vai precisar tomar medicação, o cara vai precisar começar a malhar bem devagar, começar a perder um pouco de peso, fazer uma dieta, vai ter que reprogramar toda a vida, reprogramar todos os hábitos para conseguir fazer que as coisas funcionem da forma que tem que funcionar. No trade não é diferente, a gente tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar, a gente tem que ter esses impactos emocionais. Ah, não, então não vale a pena eu ir para conta demo? Não, aí é ferramenta. A gente tem que usar as ferramentas da forma que a gente tem que usar. A gente não pode desperdiçar dinheiro. Então a gente tem que ir para conta demo para treinar técnica, para treinar manejo. Depois que já treinou técnica e treinou manejo, que vai se treinar psicológico, vai se treinar a parte fisiológica do corpo. Mas você já tem ali uma estrutura, mas não vai adiantar nada, não vai adiantar nada, porque a hora que eu entrar na operação, meu cérebro vai desligar mesmo, então pra que eu vou aprender? Não, aí você vai acostumar teu corpo a receber essas descargas de adrenalina, para que você consiga fazer o trade. Aí você vai conseguir executar o trade com mais perfeição. Mas deixa eu uma pergunta. Por exemplo, se o cara encara a conta dele como se fosse melhor, não faço digamos que se for pra perder não, concorda? Cara, não tem como. Não tem como. A pessoa, logicamente, o treinamento vai ter que ser como se fosse conta real. Só que não vai ter o impacto emocional. Não adianta a gente falar que tem impacto emocional na conta demo, porque não tem impacto emocional. Não vai ter um impacto emocional. Ah, mas eu me sinto um pouco ansioso na conta demo. Não, beleza, você pode até se sentir um pouco ansioso e querer acertar a operação, mas na conta real isso aí vai ser exponencializado de forma gigantesca. Correto? Não vai ser uma coisa próxima. Não, por mais que você tenha segurança. Você pode pegar uma pessoa e colocar ela para estudar 10 anos. Às vezes o impacto emocional vai ser maior ainda, porque ela fala assim, cara, eu estudei 10 anos, eu preciso ter um retorno. Aí às vezes o impacto emocional vai ser maior ainda, quanto que o cara estudou mais tempo. O cara fala assim, nossa, eu tô 10 anos estudando.
Agora é a hora do jogo. Vou pra frente da tela aqui. Primeiro eu clicar, o cara dá e tem uma descarga de adrenalina violentamente grande. Então, às vezes, é até pior. Entende? Muita gente, às vezes, tem o problema de estudar demais. Porque o cara já estudou tudo que tinha para estudar de técnica, já estudou umas 30 técnicas diferentes, já estudou umas 10 formas de manejo diferentes, já leu tudo quanto é livro, já treinou tudo que foi possível. Aí vai pra conta real, toma um stop, aí volta, não, vou estudar tudo de novo. Começa, fica lá mais 1, 2 meses estudando, aí volta pra conta real, faz um trade, toma um stop, volta pra estudar de novo. Chega um determinado momento que a gente tem que dar uma parada de estudar. Parece burrice, mas às vezes acontece com algumas pessoas. Não, para de estudar e vai operar. Porque operar também é estudar. Só que eu estou estudando de forma ativa. Estou estudando de forma ativa. Quando eu só leio, eu tenho uma absorção. Quando eu leio e vejo, eu tenho outra absorção. Quando eu leio, vejo e faço, eu tenho outra absorção. Quando eu leio, vejo, faço e ensino, tenho outra absorção. Ou seja, você estudou, você leu, você treinou, você está executando. Você está conversando com alguém sobre trade, você está estudando novamente. Então são formas da gente ajustar um mindset para conseguir operar. A química dentro do corpo vai ser fracionada, diminuída com o tempo. Então por isso que a gente fala, não, vamos treinar bastante a técnica, vamos treinar o manejo. Quando você estiver bacana, a gente vai operar o menor possível. Por que o menor possível? Para fazer a grana da pessoa alongar, para conseguir ter esse tempo para o corpo acostumar. Por quê? Se eu pego R$ 2.000 e eu divido isso em 2 boletadas, cara, você não deu tempo pro teu corpo acostumar. Agora, se eu pego R$ 2.000 e divido isso em 20 boletadas, você tem um pouco mais tempo. Se eu pego R$ 10.000, divido em uma boletada só, você não teve tempo. Agora, se eu pego esses R$ 10.000, sei lá, e divido em 100 boletadas, você tem muito mais tempo. Você tem muito mais tempo para treinar o teu emocional, para treinar essa química no corpo da gente. Então, por isso que a galera às vezes perde muita grana. Por quê? Não, treina o teu emocional primeiro, vai devagarzinho, colocando um mini contrato, vai treinando até você se sentir confortável. Você tem que se sentir confortável fazendo trade. Emoção zero é impossível. Eu não tenho emoção zero. Não sei se tem alguém aí, algum trader que fala assim, não, eu boletando, eu não boletando é a mesma coisa. Acho bem difícil ter. Geralmente, se tiver, a gente acha que tá mentindo. Porque vai ter um impacto emocional, nem que seja muito pequeno, mas vai ter. Você vai ter uma ansiedadezinha ali do trade andar rápido. Então esse é o processo natural. A gente precisa alongar essa grana, dar essa alongada, para que dure mais. Para que a grana dure mais. A gente tenha esse descanso emocional com o decorrer do tempo. Para o teu corpo falar assim, ó, opa, todo dia tá acontecendo isso, mas pera aí, tem uma coisa errada. Todo dia, então beleza. Acontecendo todo dia, eu vou começar a ficar mais de boa. Ou seja, o fisiológico vai soltar menos adrenalina. Pensa, você é um policial. Você tá indo pra rua pela primeira vez. Aí você vai lá pra tropa de choque. Cara, a adrenalina que você vai estar ali vai ser gigantesca. Mas se você faz isso 10 anos, já fica um pouco mais de boa. Você vai ter adrenalina ainda, mas vai ser mais relax, mais baixa. Você vai conseguir ter um raciocínio crítico melhor. Eu tenho uma prima que tá formando medicina. Achei interessante a situação que ela falou que eu trouxe umas caixas estudando a teoria e tal. E foi ela e uma amiga dela pra sala de cirurgia. Ela conseguiu ficar lá, ela percebeu a grande maioria desmaiou na hora que foi pra sala de cirurgia. É porque o corpo não está acostumado. Quando eu fiz o Enem pela primeira vez, eu tive uma pontuação muito alta. Tive uma pontuação bem bacana. Aí na época eu pensei em fazer medicina. Falei assim, cara, acho que, sei lá, dá uma medicina. Só que eu tenho um amigo que é veterinário, correto? Aí beleza, esse veterinário
Teve um dia que eu tava em casa de boa, ele me ligou, falou assim, ô, o que você tá fazendo? Eu falei, tô de boa aqui em casa. Falei assim, ô, você me ajuda eu fazer uma cirurgia, não? Eu falei, ué, como assim, meu filho? Me ajuda a fazer uma cirurgia? Eu falei assim, não, eu te explico o nome dos negócios, assim, só pra você ir passando os instrumentos pra mim, assim, pra eu fazer a cirurgia. Porque meu auxiliar ficou doente, vou precisar ir sozinho, eu preciso que alguém me ajude. Eu falei assim, não, vou lá de boa, só entregar o alicatinho, um bisturi, alguma coisa assim, né? Uma pinça. Eu falei, não, beleza. Aí fui com ele. Aí chegou na fazenda lá, beleza. Ele foi lá, raspou era uma vaca, ele raspou as costas da vaca assim, fez uma marcaçãozinha de caneta, aplicou anestesia, esperou um tempinho, beleza. Aí falou pro senhor, segura o rabo da vaca assim, só pra não bater aqui onde eu vou estar mexendo. E se for te falando, você vai me passando os instrumentos, beleza? Falei, beleza. Aí tô lá, em pé assim, olhando ele cortar. Ele cortou a vaca, aí colocou a mão dentro da vaca, tirou começou a tirar umas coisas de dentro da vaca assim, cortar, colocar de volta, tirava outras coisas, cortava, costurava, colocava de volta. E eu olhando aquele negócio. De repente minha pressão só foi caindo. A pressão foi lá no pé. Eu falei, senhor, eu não tô aguentando, não, vou dar uma sentada ali. Você, a pressão caiu, eu falei, não, deu uma caída. Por quê? Eu não tinha emocional para aquilo. Agora, se eu vou fazendo isso todo dia, você vai criar emocional. Da mesma forma, vou trabalhar numa funerária. A pessoa não consegue ver morto. Daqui uns dias o cara tá pegando o defunto no colo. Por quê? Você vai acostumar o corpo. O trade, da mesma forma, a gente tem que acostumar o nosso corpo a fazer. Não adianta a gente querer entrar no trade hoje e querer boletar pesado, fazer RP, fazer operação estruturada. Pensa o quão é difícil para um cara que está entrando no mercado hoje tentar começar fazendo operação estruturada. Se o cara vai ter uma descarga de adrenalina muito grande no corpo, o cara vai tentar montar uma operação estruturadinha, cara, vai ser difícil pra caramba, porque o que ele mais precisa quando ele vai fazer uma operação estruturada, que ele precisa quando ele vai estruturar algo no mercado? Ele precisa pensar aonde que eu vou colocar entrada, até onde eu posso suportar loss, quais são os pontos que eu posso colocar essa ordem, quais são os pontos que eu vou proteger a operação, vou precisar fazer um médio para trás, vou fazer um RP, um médio para frente. É muita coisa que tem que pensar, que tem que raciocinar. Então você vai estar com o neocórtex desligado, como você vai conseguir pensar? Como você vai conseguir raciocinar para fazer essa estruturada? Então, vai ser muito difícil para o novato fazer operação estruturada. O cara vai. Uma operação estruturada, você demora para fazer. Às vezes você fica ali o dia. Tem gente que trabalha de forma estruturada que fica boletando o dia inteiro. Entra em um ponto, sai no outro ponto, depois entra no outro ponto, faz um RP, faz uma piramidação, depois sai com um pouco. Sabe, o cara vai vendo os pontos do mercado que tem relevância ali e vai batendo ou tirando ordem, vai aumentando mão, entende? Às vezes o cara tem que fazer uns cálculos porque o cálculo de algumas plataformas não correspondem exatamente ao cálculo real. Dá uma diferença. Então você tem que ficar ali no calculador às vezes batendo para ver se teu médio é realmente aquele que a plataforma está te mostrando. Às vezes você tem que pensar, igual por exemplo na semana passada que eu mostrei a piramidação que eu fiz, que eu tinha um stop maior, eu aumentei 50% o lote e meu stop ficou menor. Então na piramidação, na estruturação, o cara vai ter oportunidades para se fazer isso. Então o cara precisa fazer conta, o cara precisa pensar, o cara precisa tomar decisão. Como que o cara vai fazer isso com a parte do cérebro responsável por raciocinar desligada? Vai ser muito difícil o cara fazer isso. Então o cara tem que entrar no mercado fazendo operaçãozinha mais de boa. Não fazer scalp, não, então eu vou começar a fazer scalp então, porque a operação rápida eu vou ter menos impacto emocional. Beleza, tem menos impacto emocional, tem menos impacto de adrenalina no teu corpo durante aquele tempo, só que aí a matemática do negócio começa a ficar complicado. O trade não são coisas isoladas. A gente precisa juntar tudo. A gente precisa agregar tudo. Precisa ter uma matemática bacana, gestão bacana, você precisa ter uma técnica bacana, você precisa ter um emocional bacana.
Agora, beleza, ah não, vou fazer scout para treinar meu emocional mais rápido, para eu ter não ter tanta impacto de adrenalina dentro do corpo. Ah, não tem tanto impacto de adrenalina, mas a matemática do negócio não está fechando. Se a matemática não está fechando, então, independente se você tem adrenalina ou não, se a matemática não fecha, você não vai ganhar dinheiro. Então, tem que se pensar. Tem que ir devagar. Um contratinho, não vou ganhar dinheiro com contrato. Não é para ganhar dinheiro. Não tem que ganhar dinheiro no começo. No começo é para perder dinheiro. Depois você perdeu, você vai começar a recuperar para falar assim, não, zerei a minha perca. Para depois, lá para frente, começar a ganhar. A curva financeira do trader, a grande maioria funciona da mesma forma. Que é o que? Vamos imaginar um eixo aqui. R$ 0 aqui. E o cara começou, sei lá, com R$ 1.000. O cara começou com R$ 1.000 aqui. Cara, a grana vai fazer isso. Às vezes você consegue fazer essa curva inclinar antes de você quebrar. Quando a grana é pouca, 1K, provavelmente você vai quebrar. Mas se a grana for um pouco maior, sei lá, for uns 100K, você vai conseguir fazer ela fazer isso. Antes de zerar, ela dá inclinada para cima. Até você chegar no ponto que você recuperou o que você tinha perdido. Para aí então você começar a ganhar dinheiro. Da mesma forma, vai ser uma linha de tendência de alta. Você vai ganhar dinheiro, vai perder um dinheiro, vai ganhar mais dinheiro, vai perder um pouco. Vai fazer isso. Vai chegar uns momentos que você vai perder mais, você vai ter o drawdown, você vai começar a ter uma tendência de baixo, então você precisa reorganizar a sua estrutura de trade, o que está acontecendo, tomando muito stop. Aí para depois voltar a ganhar grana. Então, demanda um tempinho. Não é da noite pro dia. A gente precisa de um tempinho para o nosso organismo se acostumar. E quanto mais a gente conseguir alongar essa grana pro corpo se acostumar, vai ser melhor pra gente. Vai ser melhor pra gente. Beleza? Vou só fechar essa gravação aqui para ficar separado, beleza?